Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje nós vamos então fazer um vídeo explicando como que nós realizamos a coleta de dados, o download dos arquivos do IBGE, relativo aí à malha territorial, unidade da federação, o município, tá certo? Para a gente poder proceder então com a nossa análise de dados, as nossas edições, ok? O layout e outras tarefas aí que possam ser derivadas, ok? Então, vou solicitar aqui para vocês, tá? Lembrando que o IBGE é um dos principais portais, a base de dados cartográficas do Brasil, ok? E muito bem organizado, por sinal. Nós tivemos, inclusive, o censo de 2022. Depois a gente pode discutir num outro momento, tá? Um outro vídeo, para não ficar muito longo também. Então, eu vou solicitar para vocês, no Google, então vocês pesquisem aí portal de mapas do IBGE, certo? E aí vocês podem, então, acessar. Bom, então aqui nós temos uma base de dados muito rica, né? E são 3 possibilidades, né? Por tema, tá? Então aqui todas essas informações aqui de cartas, né? Organização do território, produtos educacionais. Então é uma busca mais ampla, por publicação. Então que todos os produtos, né, que foram feitos aí pelo IBGE, tá? E a gente pode depois ter inclusive o censo 2010, censo agropecuário, né, folhas topográficas e por extensão, tá? Que é o que a gente vai de fato utilizar para a nossa prática. Então vocês podem vir nessa opção aqui, ó, SHP, dei aqui só uma ajustada por conta da mídia, tá? E aí vocês podem vir aqui em malhas territoriais. Então tem aqui as pesquisas por mesorregião, microrregião, municípios, região geográfica imediata, tá? Aqui tem bastante horizonte de busca, né? Então, a gente pode vir, por exemplo, aqui em malhas de municípios, certo? Então tem todas as atualizações até 2022, tá certo? Então, vamos lá. Bom, e aqui é do Brasil, tá? Depois da Bahia, então a gente consegue ver aqui, ó, malha municipal, Brasil. A gente pode pegar essa última versão aqui, ó, de 2022. Então a gente pode selecionar aqui a opção Shape, tá certo? E tanto faz aqui como aqui, tá? Então ele vai fazer o download, BR Municípios, tá? Vou deixar ele fazer o download aqui. Enquanto isso, eu posso, se eu volto aqui, eu posso vir aqui em unidades da federação, né? Nas malhas territoriais, malha de unidades da federação. Então, do mesmo modo, ó, agora são os estados, né? Então, vou pegar aqui o do Brasil. É interessante que tem aqui os estados desde 1872. Pois é interessante a gente, né, fazer esse exercício também. Recomendo aí para vocês. Bem interessante mesmo. No caso, eu vou pegar o Shape aqui de 2022. Tá? Ele vai aparecer, ó, Brasil Unidades da Federação. Ele até aparece aqui um layout, né, aqui com os estados. Bom, de modo então que eu posso fazer o download. Eu posso fazer por estados também, né? Se eu quiser fazer só Minas Gerais, só São Paulo, só Rondônia, Amapá, Rio Grande do Sul, enfim, tá?
vai aí do interesse de vocês. Bom, mas aí então a gente pode vir aqui, né? E também fazer o download. Muito bem. Então, eu vou pegar esses dois arquivos, tá? Que apareceu aqui pra gente. Notem que eles estão zipados, tá? Então, eu vou copiar. E aí... Bom, então aí na nossa pasta, eu posso criar aqui uma outra pasta inicial, chamada dados, underline, IBGE. Tá? Então, são vários dados que eu posso colocar aqui, inclusive das micro-regiões, das mesorregiões. Tá? Para esse caso, vocês já viram como que é feito, né? Então, eu peguei dois arquivos, no caso, municípios, BR, e as unidades da federação, os estados, BR. Bom, então eu posso criar uma pasta, né, para os municípios, né? Só para deixar tudo municípios BR 2022, então só para deixar tudo organizado. E aqui eu vou deixar também estados BR 2022. Ok? Então municípios vou jogar aqui dentro e o BRUF dentro de estados. Então agora sim eu vou descompactar. Ok. Fecha essa pasta. Olha só, ele já colocou aqui os arquivos auxiliares, né? O database, né? O DBase, né? Da projeção, o SHX, das planilhas, né? Enfim, dos conteúdos alfanuméricos e o shape, né? E do mesmo modo, bom, ele já colocou aqui então, e dentro aqui dos municípios eu posso então proceder da mesma forma. Vou extrair também. É um pouco maior, né, o arquivo, ó, mas é a mesma estrutura de dados, ok? Do outro arquivo, certo? É um arquivo do tipo vetorial. Muito bem. Ok, pessoal, então, feito isso, eu posso, de fato, abrir aqui o QGIS. Vamos vir aqui no projeto novo, tá certo? Eu vou, e sendo um arquivo do tipo vetorial, eu vou lá na minha pasta, em dados do IBGE, então tem que estar descompactado os arquivos. Então, eu posso escolher então aqui a opção Shape, né, que é de maior volume de dados, ou aqui também, ó, para vir só o arquivo do tipo Shape, aqui onde eu estou passando com o cursor, aqui em todos os arquivos, eu posso escolher a opção Shapefiles, tá certo? Então aí diminui a possibilidade da gente errar, tá? Quando a gente está escolhendo o arquivo para adicionar. Ok? Então ele selecionou, eu vou adicionar, vou fechar. Está aqui então o nosso arquivo das unidades da federação. E eu posso colocar aqui também aqui os dados relativos aos municípios. Ok? Então vou adicionar e vou fechar. Então tá aqui os municípios BR, né, ou BR municípios. Bom, só para trabalhar um pouco no arquivo, do ponto de vista da tabela de atributos, né, se eu vou aqui com o botão direito, eu vou fazer uma consulta. Aqui deixa eu ver aqui. Aqui ele então está mostrando para a gente o código,
tá certo? Da unidade da federação. Olha, então se a gente, por exemplo, seleciona aqui, ó, do ponto de vista da região, então ele seleciona primeiro os da região norte, né? Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins. Tá vendo? Tem a sigla, né? Tem a área já em quilômetros quadrados. Então, esses são os dados da tabela de atributos, né? Com 5 atributos, né? O código, como eu disse para vocês, o nome do estado, a sigla, a qual região pertence e a área em quilômetros quadrados. Depois vem aqui para a região Nordeste. Aí temos da região Nordeste, né? O Maranhão, Piauí, Ceará, enfim, depois vocês podem ver isso com mais calma. Outra coisa bem interessante se refere, por exemplo, aqui no próprio esse arquivo aqui dos estados, levando em consideração a tabela de atributos, a gente pode categorizar esse dado. Ó. Então, mais uma vez, né? Então eu vim aqui com o botão direito, nas propriedades, venho aqui então, por exemplo, em categorizado, tá certo? Ele vai separar por intervalo de classes, por exemplo, a variável, né, nome do estado. Tá? Então a gente pode pôr aqui para classificar, ó. Eu vim aqui e aí eu aplico, tá aqui os estados, tá certo? Então categorizados aí em classes. Tá? Em relação ainda à tabela de atributos, né, se eu vier aqui, né, a gente está vendo aqui que ele é separado por região, então, como eu disse para vocês. Então, se eu venho aqui em propriedades, e eu venho aqui pelo nome da região e coloco novamente para classificar, né, olha só. Ele colocou aqui, ó, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Então, aqui ele separou, então, por região. E aqui também tem essa parte em verde, mas que são valores nulos, né? Ou seja, o que vale são esses aqui. Outra coisa interessante, né, que a gente pode explorar esse arquivo é do ponto de vista do rótulo, né? Então, se eu venho aqui nas propriedades, venho aqui em rótulos, e eu coloco aqui rótulos individuais, por exemplo, ainda do ponto de vista da tabela de atributos, ó, olha só, o nome da região, tá? Ou pela sigla do estado, ó, pode pegar pela sigla, ó, tá? E a gente pode aplicar, a gente pode mexer aqui no texto, né? Deixa eu ver o texto. Se eu colocar um 12 aqui, se muda alguma coisa. Tá? Vou colocar aqui com um buffer, né? Vamos ver como que ele vai ficar. Ó, olha só. Então, aqui é interessante para um layout também, né? Aqui ele está em amarelinho porque ele estava selecionado, né, daquela última seleção, ó. A hora que eu venho aqui em desfazer seleção, então ele apaga. Então, só para mostrar um pouco do arquivo para vocês, tá certo? Então, pode ser feito aí de várias formas. Então, do mesmo modo, então deixa eu tirar aqui então, vou colocar aqui sem rótulos não, mas com rótulos, acho que é com 100 rótulos mesmo. E agora eu posso tirar também a própria simbologia, né? Posso deixar aqui como símbolo simples. Né? Vou ver aqui um outro valor. Outra cor, na verdade, enfim, só para... Então aqui ele volta ao que a gente já tinha feito. Tá certo? Então, do mesmo modo, né? Olha só, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui com uma transparência no BRUF, tá?
Olha só, então eu coloco um preenchimento transparente, aqui aumento um pouco a espessura da linha. O município está por cima, tá vendo a ordem? A ordem realmente ela importa. Ó. Então eu posso pegar os municípios e jogar aqui para baixo, olha só, agora ele colocou as linhas. E vai ficar mais evidente se eu colocar uma transparência no BR Municípios agora. Então coloco também uma transparência. E vamos ver como que ele vai ficar. Ficou muito fraquinho, né? Esse aqui, ó, vamos ver. Aí, ó. Certo? Pode ser feito aí de várias formas, tá? Então, tá aqui o nosso arquivo aqui dos municípios. Bom, se eu vier aqui para o sul de Minas, eu posso tirar aqui na verdade, agora não importa a ordem, né? Se eu mudar, porque ele está com transparência, né? Então, beleza. Então, posso vir aqui também nos municípios, né? Dar uma olhada aqui nas propriedades. Antes disso, eu vou vir aqui na tabela de atributos, ó, do BR Municípios. Então, tem algumas informações bem importantes para a gente analisar aqui, ó. Primeira coisa é esse CDMUN aqui, né? O código, né? Vamos dizer assim que é o geocódigo. Isso aqui é muito importante, tá? Porque é por meio desse código que depois a gente consegue linkar outros arquivos, tá certo? Para fazer a união de tabelas, tá certo? Então, outros arquivos que tenham CDMUN, né, com essa categorização, que é o geocódigo, depois, por exemplo, tem densidade demográfica, população, né, a gente consegue juntar. Então, isso no Sidra vai ser um exercício muito importante que a gente vai fazer, tá bom? Mas como eu disse para vocês, para um outro vídeo. Tá? Então, são esses quatro componentes aqui da tabela de atributos. Tá? Muito bem. Certo? Então, se a gente pegar por exemplo, né, eu posso colocar, eu ia fazer primeiro com BR Municípios, com BR UF, né? Então, vou fazer então, primeiro com BR UF o seguinte, né, com os estados. Vou vir novamente aqui agora em graduado. Tá? O que eu quero analisar aqui? Ó? Eu quero ver qual é o estado que tem a maior área. Claro que se a gente verificar aqui, a gente vai ver, mas o intuito aqui é espacializar, né? Então, vamos ver aqui, né? Aí a gente tem que categorizar. Então, como que a gente faz isso? Dentro do âmbito aqui do arquivo, dos estados, né, que é o BRUF, eu posso vir aqui com o botão direito, eu venho aqui nas propriedades, e aí eu venho aqui em graduado, né? Não é categorizado, não, é em graduado. Tá? E aí vai ter o valor, aí justamente esse que vai aparecer para a gente, ó. Área, quilômetro quadrado. Então aqui eu posso colocar esse reds, né? Ou também posso colocar esse orange aqui, ó. Tá? Bom, vamos tentar esse orange. Coloquei aqui 5 classes, intervalo igual, tá? Só para a gente ter uma visão um pouco mais geral. Ó. Então aí ele vai, com 5 classes, ele vai de fato mostrar que tá? O Amazonas, né, é o maior estado, depois vem Pará, né, Mato Grosso, né? E aí como se diz, essa graduação, né, vai aumentar de acordo com como a gente vai dividir, né, as classes, né, com os dados. Então, qualquer coisa a gente pode também... Isso aqui é de uma forma mais geral, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 10 classes. Né, ele detalha um pouco mais. Mas aí vai de como a gente também, de acordo com a disposição, natureza dos dados, a gente fazer aqui uma divisão de classes.
Tá certo, pessoal? Então, é só para, de uma forma mais geral, mostrar então como que podem ser dispostos os dados aqui na tabela de atributos. Bom, então é isso, pessoal. Vocês podem fazer também com os dados relativos aqui aos municípios. Aqui foi uma primeira aproximação, né, do que vocês podem fazer aqui com os dados, ok? Relativo aí à edição, né, dos arquivos vetores, tá certo? Um exercício bacana que a gente costuma fazer é a figura de área de estudo, né, com layout. Então tem algumas funções explícitas ali, né, de você separar o arquivo, né, trabalhar só com o arquivo de interesse, trabalhar a questão da escala, a questão de legenda, né, e outras coisas, né, que possam derivar aqui, né, eu citei para vocês também a questão da união de tabelas, né, com os dados do Sidra, né, a gente vai ver isso depois, tá? Mas isso aqui é um primeiro contato, então, com os arquivos vetoriais provenientes da unidade da federação por meio da plataforma do IBGE. Tá certo, pessoal? Então, a gente segue aí com os outros vídeos. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Tá bom? Obrigado e um forte abraço.